Silas Lima, do Rio de Janeiro. Nós vamos ainda entoar outro cântico, já conhecido, o pastor Ademar de Campos, que nos cedeu graciosamente, amorosamente essa canção para que nós a gravássemos também no CD. Haverá um justo que domine. Nós aguardamos um governo perfeito. Por mais que exijamos dos líderes humanos, haverá um governo perfeito, a raiz de Davi, não é isso? Aquele que é como a luz da manhã, diz a palavra de Deus. Ele há de reinar. Haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Sobre os homens, no temor de Deus, haverá um justo que domine. Sobre os homens, no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, na manhã sem brilhará o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é o justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Cristo é o justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Ele é como a luz da manhã, quando sai o sol, na manhã sem nuvens. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Deus firmou eterna aliança e enviou Jesus para nos salvar. Dele é o trono de Davi e reinará para todo sempre. Dele é o trono de Davi e reinará para todo sempre. Gostaria de convidar o irmão Hofer, o irmão Marco, como seu tradutor também, para louvarem ao Senhor neste momento. Möchte mich auch ganz herzlich bedanken für das wunderschöne Lied vorher. Eu também gostaria de agradecer muito pelo cântico cantado agora há pouco. Es ist doch etwas Wunderbares, so international Gott zu loben im Lied. É uma coisa maravilhosa poder internacionalmente louvar a Deus com cântico. Wunderbar. Maravilhoso. Es ist spät geworden, der Tag verklingt, es wird dunkel und die Nacht beginnt. Entardeceu, o dia se foi ou se vai, escurece e a noite começa. Nicht nur wird es jetzt dunkel, es wird später. Não fica apenas escuro, mas também fica mais tarde. Und nachher können wir wahrscheinlich in aller Ruhe schlafen. E depois poderemos provavelmente dormir sossegados. Aber viele Menschen haben das nicht, erleben dies nicht. Mas muitas pessoas não experimentam isso. Viele haben Hunger, Muitos passam fome, leben in Angst, in Not. vivem em medo, em necessidades, passando necessidades. Auch in dieser ganzen Welt ist es Nacht.
E nesse mundo todo é noite. Aber wir als Kinder Gottes haben eine wunderbare, herrliche Zukunft. Mas nós, como filhos de Deus, temos futuro maravilhoso e glorioso. Und wir haben es jetzt schon öfters gehört, wir erwarten unser Herr Jesus Christus bald wieder zurück. E já escutamos isso várias vezes aqui, nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Dass seine Kinder nach Hause holt. Que Ele venha levar os seus filhos de volta para casa. Am herrlichsten wäre es natürlich, wenn wir dies alle erleben können, die Entrückung. O melhor, o mais maravilhoso seria se todos nós pudéssemos juntos participar desse arrebatamento. Aber ob wir es jetzt hier auf Erde erleben oder nicht, Kinder Gottes haben eine herrliche, wunderbare Zukunft. Mas experimentemos isso nessa terra ou não, os filhos de Deus têm um futuro glorioso. Und wir wissen, der Herr ist bei uns. E nós sabemos, o Senhor está conosco. Es ist spät geworden. Ficou tarde. Es ist spät geworden, der Tag verklingt. Es wird dunkel und die Nacht beginnt. Frieden senkt sich über Wald und Feld. Sie geht zur Ruhe, deine Welt. Bleibe bei uns, bleibe bei uns. Es will Abend werden, bleibe bei uns. Es wird Nacht auf Erden, bleibe bei uns. Doch nicht alle schlafen jetzt friedlich ein. Viele Menschen werden hungrig sein und sie wollen leben vollen Brot. Herr, sieh auf das Elend, sieh die Not, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Es will Abend werden, bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Es wird Nacht auf Erden, bleibe bei uns. Und in unseren Städten herrscht Einsamkeit. Zwischen Lärm und Lachen wohnt das Leid.
Weinend liegen Menschen lange wach, weil all ihre Hoffnung längst zerbrach. Bleibe bei uns, bleibe bei uns, es will Abend werden, bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns, es wird Nacht auf Erden, bleibe bei uns. Über alle Traurigkeit der Welt hast du deinen großen Plan gestellt, deine helle Zukunft bricht bald an. Danke, dass ich daran glauben kann. Du bleibst bei uns, du bleibst bei uns, denn dein Tag wird kommen. Du bleibst bei uns, du bleibst bei uns, du bleibst bei uns, du wirst wiederkommen, du bleibst bei uns. Vielen Dank, Hofer. Muito obrigado. Alguém proprietário do doblô cinza ou prata, né? Segundo a informação aqui de placa DLX 3024, proprietário desse carro deixou o farol ligado, então antes que a sua bateria, né, a bateria do seu carro acabe, não é? Corra lá e desligue. Doblô cinza ou prata DLX 3024, farol ligado. Certo? Nós gostaríamos de convidar neste momento ao Jonathan Malgo, não é? E o Marco vai ajudar na tradução. Jonathan é membro da diretoria internacional da Chamada, residente na Suíça também, em Dübendorf, e ele tem uma palavra neste momento aos congressistas. Grüezi und guten Abend. Saudações e boa noite. Das ist ein sehr guter Übersetzer, er versteht auch Schweizerdeutsch. Das war ein schweizerischer Gruß. Esse é um bom tradutor, ele também entende o alemão suíço, era uma saudação suíça. Es ist eine außerordentliche Erquickung, hier zu stehen und euch alle zu sehen, unter dem prophetischen Wort, die ihr alle hier seid. É algo muito gostoso poder estar aqui e ver essa conferência sobre esses assuntos. Begegnungen mit Menschen, die erquicken. Encontros com pessoas renovam. Ich habe ein ganz besonders schönes Erlebnis gehabt, das ich ganz kurz erzählen will. Eu mesmo tive uma experiência muito especial e quero contar ela para vocês. Es begrüßt mich ein Bruder hier aus der Mitte in ganz reinem Schweizerdeutsch. Um irmão aqui me saúda no meio de vocês em linguajar suíço. Und er ist schon über 40 Jahre in Brasilien und ist Missionar hier und er hat mir erzählt, vor über 50 Jahren hat sein Vater und sein Bruder sich bekehrt im Zelt bei meinem Vater. Ele está aqui já há 40 anos, ele me contou que 50 anos atrás,
hat sich bekehrt? Sein Vater und sein Bruder. O pai dele, o irmão dele se converteram numa conferência, quando o pai dele estava pregando. Und das ist eine Erquickung, wenn man das hier in Brasilien erfahren darf. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. E é um renovo, é um motivo de renovação, saber que aqui no Brasil a palavra de Deus não volta vazia. Und wenn wir hier unter dem prophetischen Wort sind, dann haben wir auch schon gehört, wie präzise das prophetische Wort ist, wie genau die Bibel ist. E aqui, quando nós estamos escutando a palavra profética, podemos ver quão precisa ela é. Und da ist mir auch etwas in den Sinn gekommen, vor, ich glaube, 3 Wochen hat ein Österreicher einen neuen Weltrekord aufgestellt. E aí me veio à mente que há mais ou menos 3 semanas atrás, um austríaco estabeleceu um novo recorde mundial. Der ist aus 40 Kilometer Höhe aus einem Ballon gesprungen und hat dann Schallgeschwindigkeit erreicht oder Überschallgeschwindigkeit. Ele pulou de um balão a 40 quilômetros de altura para poder romper a barreira do som. E ele conseguiu fazer isso. Und das, was mich beeindruckt hat, dieses Unternehmen, der hat 7 Jahre gebraucht, sich vorzubereiten. E o que me impressionou nisso é que ele levou 7 anos para se preparar para essa empreitada. Er selber hat gesagt, er hat die letzten 5 Jahre nur für dieses Ziel gelebt, aus diesem Ballon zu springen. E ele mesmo disse, ele viveu os últimos 5 anos somente para pular desse balão. Viele Tests gemacht, Computersimulationen, Berechnungen, dass kein Fehler passieren darf. Fez muitos testes, programas de computação e muitas coisas para evitar qualquer erro nessa sua tentativa. Denn der kleinste Fehler wäre tödlich gewesen für ihn. Porque um único erro poderia ter sido fatal para ele. Und wir wissen es ja, es ist alles gelungen, er ist gut wieder auf die Erde runtergekommen. E sabemos que tudo deu certo, ele realmente conseguiu aterrissar bem na Terra. Aber das Ganze hat nur nicht einmal 10 Minuten gedauert. Diese ganze Präzision, nicht einmal 10 Minuten und es ist vorbei. E tudo aquilo não durou nem 10 minutos, aquela precisão toda durou menos de 10 minutos e acabou. Und wenn man dann hört, wie präzise das Wort Gottes ist, das wurde in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben, von 40 Autoren. E aí nós sabemos que a palavra de Deus ela é tão precisa, foi escrita no período de aproximadamente 1500 anos, por 40 autores ou mais. Keiner widerspricht dem anderen, die Bibel ist in sich schlüssig, sie ist wahr. E nenhum dos autores se contradiz, ela se complementa. Vom Beginn bis zum Schluss ein roter Faden. Do início até o fim passa como se diz isso? Dann ist es einfach uma linha vermelha em alemão, é um só pensamento, essa que é a ideia. Dann ist es einfach ein Vorrecht, ein Segen, unter diesem Wort hier zu sein. E é um privilégio, uma bênção estar aqui para escutar essa palavra. Und ich wünsche Ihnen für den Rest der Tage noch viel Segen und Freude an seinem Wort. E eu desejo a vocês ainda nesses últimos dias muitas bênçãos e muita alegria na palavra de Deus. Und in Psalm 119 steht geschrieben, Psalm 119, 162. E no Salmo 119, 162 está escrito: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Eu me alegro sob sua palavra como alguém que encontrou grande tesouro ou grande recompensa. Also wenn Sie wieder in den Alltag gehen, nehmen Sie diese große Beute mit und freuen Sie sich daran. Então vocês, quando partem para o seu dia a dia, peguem esse tesouro, essa recompensa. Und zum Schluss habe ich noch eine andere gute Nachricht für Sie alle. E por fim também tenho uma outra notícia boa para vocês todos. Der Nathanael Winkler, der konnte heute Abend fliegen. O Nathanael Winkler, ele pôde voar hoje à noite. Das bedeutet, morgen gibt es Schokolade. Isso quer dizer que amanhã teremos chocolate. Gottes Segen, vielen Dank. Deus abençoe, muito obrigado. Danke schön, Jonathan. Nós sabemos, já temos percebido que o palestrante desta noite, além de muito habilidoso na área acadêmica, na área bíblica, também tem uma habilidade especial no instrumento. Alguns já perceberam isso, não é? E nós queremos convidar o irmão Roger,
Libi para fazer uma apresentação e quero explicar rapidamente. Ele vai fazer um arranjo, então ele vai tocar, não, uma melodia e também aquela melodia hebraica, não é? Rinematov. Para aqueles que quiserem acompanhar nos cânticos hebraicos, lá no final, na página 38, Rinematov Manaim, Rinematov Manaim, Shevet Ahim. É esse, eles já cantaram aqui. E o salmo é o Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa melodia num arranjo especial que ele fará ao teclado, ao piano.
Thank you, Roger. Queremos convidar a Ed e a El neste momento. Irmã Cleide, como sua tradutora, por favor. Hoje é uma noite bastante musical, não é? E com variações. Wow, to sing something after something like that. Gente, cantar depois disso. We wanted to sing a song about the cross of our Lord. Nós Yeshua. queremos cantar uma canção a respeito da cruz do nosso Senhor. And we know that maybe you know as well, around the world there are a lot of churches that you can see the cross, and also people are wearing maybe earring of crosses or necklace of crosses. Vocês sabem que em muitos lugares, em muitas cidades, existem igrejas que mostram a cruz. Muitas pessoas também usam brincos, usam pendentes aqui no pescoço com uma cruz. And when we ask people what does that mean to them, they say, of course, it's the victory of God, and it's love and forgiveness. E a gente pergunta, o que significa isso? Elas dizem, logicamente, é o amor de Cristo. Isso significa o amor, significa o perdão, é a vitória de Jesus. But the Jewish people, when they see cross, they have something else in their mind. Mas os judeus, o povo judeu, quando eles veem uma cruz, eles têm algo diferente na mente. When they hear the word cross or church or missionary or Christian, Quando eles ouvem a palavra cruz, ou igreja, ou missionário, ou cristão, so what they have in mind is bad pictures from the history. o que eles têm na mente são umas figuras assim ruins a respeito da história. Bad things, terrible things that happened to the Jewish nation from people who call themselves Christians. Coisas horríveis que aconteceram à nação judaica por causa de pessoas que se chamavam cristãos. So when a Jew believing in Jesus come and say, I believe in Jesus, Quando um judeu que crê em Jesus chega e diz, eu creio em Jesus, you have a big surprise. How can you're a Jew? You can't be a Christian. a pessoa fala, mas como que é possível? Você é judeu, você não pode ser cristão. But we want to sing this song because we're Jewish people who believe in Jesus because he is the truth. Nós somos um povo judeu que crê em Jesus. Nós queremos cantar essa canção. Nós cremos em Jesus porque Ele reinou na cruz. And it's nothing we did, it's God's grace. Não é nada que nós tenhamos feito. É a graça de Deus. So we'll sing two songs. The second one is John 3:16. E nós vamos cantar uma outra canção. A segunda é João 3,16. And join us in the chorus. It's 3 words in Hebrew. Ok, vocês vão cantar junto conosco. São 3 palavras em hebraico. Hallelujah, amen. Ups. Aleluia, amém. Admani
See, there's such a love and sorrow meet, or thorns compose so reach a Ao invés de dizer toda rabá, nós podemos dizer aleluia, amém. Não é isso? É a melhor coisa. Louvado seja Deus por isso, né? Queremos convidar nosso palestrante da noite, irmão Roger Libe, pastor Eros Pasquini também como seu tradutor, por favor.
on? I have no electricity. Should the light be on? Here should the light be on. I found it. Okay, you got it? The one put it wrongly. So. Good evening. Boa noite. I have the privilege to continue part 2 of the question, are we really living in the end times? Eu tenho o privilégio de dar continuidade à pergunta: estamos verdadeiramente vivendo no tempo do fim? We realized this morning Nesta manhã nós percebemos that the end times have nothing to do with the end of the world. que os tempos do fim nada tem a ver com o fim do mundo. We Christians who believe in the Lord Jesus Christ Nós crentes que cremos no Senhor Jesus and who believe that the Bible is the Word of God, e que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, we do not believe that the end of the world is at hand. nós não cremos que o fim do mundo está próximo, But we are always speaking about the end times mas sempre estamos falando dos tempos do fim and about the fact that we are living in the end times. e que nós estamos vivendo nos tempos do fim. But we learned this morning the term end time Então nós vimos nesta manhã que o termo os tempos do fim means the end of the long period between the first and the second coming of Christ. que esse termo significa o final do período longo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. And we learned that the fundamental sign of the end times is the return of the Jews from all over the world back into the land of their forefathers. E nós vimos que o sinal primordial desse tempo do fim é a volta de todos os judeus de toda parte para a terra dos seus antepassados. But the prophets of the Bible described this return in detail. Mas os profetas da Bíblia descrevem esse retorno em detalhes. And we can realize that the end times began in 1882 with the first return wave of the Jews. E nós percebemos que esse tempo do fim começou com várias ondas de voltas dos judeus à sua terra em 1882. And in all we find more than 175 prophecies concerning the end times that are fulfilled since then up to now 2012. E descobrimos que há mais de 175 profecias cumpridas desde 1882 até o presente momento. Out of this long list of fulfilled prophecies, we considered this morning 13. E dessa longa lista de profecias cumpridas, nós conseguimos considerar 13 hoje pela manhã. And now let's go on with 14. Agora vamos para a 14ª. Foundation of Israeli statehood. A Constituição do Estado de Israel. 14th of May, 1948. 14 de maio de 1948. You see, there were decades when the Jews already came back into their country. Houve décadas em que os judeus vieram de volta ao seu país. They changed the country into a country of flower, the desert into a country of flower. E transformaram um país de deserto em um país de flores. But they had still no statehood. Mas ainda não era um estado propriamente dito. But the day of statehood should come. Mas o dia em que Israel seria estado novamente deveria chegar. So let's read in Isaiah 66 verse 8. Então vamos ler Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. So this very day of the birth giving of Israel
took place on this day. Então, em 14 de maio de 1948, aconteceu o dia em que Israel deu à luz à nação, vamos dizer. And Ben-Gurion, the first prime minister, announced by radio to the world, 2,000 years are over. E Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro da época, anunciou pelo rádio para o mundo, 2.000 anos são passados. But the day we were waiting so long has now come. Mas o dia que nós tanto aguardamos, agora chegou. And then a rabbi prayed. Aí um rabino orou. And he prayed a very well-known prayer. E ele orou uma oração muito conhecida. Baruch atah Eloheinu melech haolam shehecheyanu vekimanu vehigianu lezman hazeh. This means praise to thee, Lord our God, Isso significa King of the world, louvado seja o Senhor, Rei do Universo, nosso Deus, who has preserved us and brought us up to this very day. que nos preservou até aqui, nos trouxe até o dia de hoje. Mrs. Golda Meir was among the 400 Zionists gathered together in Tel Aviv. A senhora Golda Meir estava entre os 400 que estavam ali reunidos em Tel Aviv. And later she wrote this prayer. Every Jewish child knows it. E mais tarde ela escreveu: esta oração toda criança judia deve conhecer. But it had never such a significance for me like on this very day. Mas embora toda criança conheça, ela nunca teve tanto significado para mim como ela teve no dia de hoje. And you see, it was just a very short time after the destruction of 6 million of Jews in Europe. E isso aconteceu pouco tempo depois da destruição de 6 milhões de judeus na Europa. But our text has more details. Mas o nosso texto tem mais detalhes. Our point 15 is the statehood of Israel, foundation of statehood in a time of war. A 15ª profecia cumprida é a constituição do Estado durante acontecimentos bélicos. Because we read, Poisiao, Porque nós lemos, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. So this day of birth giving to Israel was a day of birth pangs. Então, esse dia de se dar à luz a Israel foi um dia de dores de parto. And you should know, birth pangs are very painful. E dores de parto, aqueles que não sabem, são dores muito doloridas. You can count the pain on a scale of 1 up to 10. Então, avalia-se a intensidade da dor de 0 a 10, de 1 a 10. Once I had to go to hospital. Uma vez eu tive que parar no hospital. And they realized what I had. E descobriram o que eu tinha. They asked me, what is it on the scale? E me perguntaram, na escala de 1 a 10, onde é que você coloca a sua dor? I said, about 6. Eu disse, mais ou menos 6. But they knew it was 10. Mas eles sabiam que era 10. And they gave me morphium. E me deram morfina. And afterwards I learned this is exactly the pain of birth giving. E mais tarde eu vim a saber que a minha dor era tão intensa quanto a dor de parto. And you see, when Israeli statehood took place, it was exactly in a time of most terrible war. E quando a constituição do Estado de Israel aconteceu, foi numa época de tremenda guerra. In the month before, the Palestinians, they were furious with bombs. Um mês antes, os palestinos estavam furiosos e atiraram bombas. And the next day, about 8 or 9 armies were prepared at the frontiers to enter Israel to destroy all the Jews. E no dia seguinte, cerca de 8 exércitos de países diferentes estavam apostos para invadir Israel e destruir todo mundo. It was such a painful time. Foi um momento de tanta dor, de guerra. And the United States were convinced
they should prevent that the Jews will not found the statehood. E os Estados Unidos chegaram a ter a convicção que Israel não deveria declarar a organização do seu Estado, por causa disso. They were not against statehood, Eles não eram contra a Constituição de Israel em Estado, but they thought if they will found their statehood, the Arabs will come and will destroy them. mas eles achavam, se eles se declararem Estado, os árabes virão e destruirão a todos. But the Jews in Israel said, now it's the day, we have to go on. Mas os judeus disseram, não, nós temos que ir em frente. And thousands died in the war that followed. E milhares morreram naquela guerra que se seguiu. Now, point 16. A profecia de número 16. The aim of the enemies, the extinction of Israel. O alvo dos inimigos era a extinção de Israel. Let's read a prophetical prayer, Psalm 83. Vamos ler uma oração profética, Salmo 83, 1 a 4. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. This has never been fulfilled in the past history. Esta profecia jamais havia sido cumprida na história anterior. But in our time, it has been fulfilled 3 times. Mas nos nossos dias ela já foi cumprida 3 vezes. In the terrible war of 48-49. Na guerra terrível de 48 e 49. 8 or 9 armies tried to destroy Israel. 8 ou 9 exércitos de países diferentes tentaram destruir Israel. But eventually Israel became victorious. Mas eventualmente foi Israel que ganhou essa guerra. Then they tried a second time. Aí tentaram with uma modern segunda, arms from the Soviet Union. Tentaram uma segunda vez com armamento sofisticado da União Soviética. 67. 1967. And this led to the 6-day war. E isso conduziu à Guerra dos 6 Dias. But in the month before the war, mas um mês antes dessa guerra, the pan-Arab leader, President Nasser of Egypt said 10 leaders? 1 month before, okay. The pan-Arab leader. O líder da Liga Árabe, que era o presidente Nasser do Egito, he said our main aim is the destruction of Israel. Ele disse, o nosso alvo principal é a destruição de Israel. It's exactly this language. Exatamente essa linguagem que você encontra no versículo. But after 6 days it was over. Mas em 6 dias tinha tudo acabado. And then they tried a third time in the Yom Kippur War of 73. Aí tentaram uma terceira vez na guerra de Yom Kippur em 73. Point 17. Ou profecia 17. The Temple Mount Zion conquered. A conquista do Monte do Templo, Monte Sião. When the Arab countries around Israel tried for a second time to destroy the Jews in Israel, quando eles tentaram pela segunda vez destruir o povo de Israel, the government of Israel decided this is the time to take over the Temple Mount. O governo de Israel resolveu, chegou a hora de nós reconquistarmos o Templo do Monte. And so, o Monte do Templo, desculpe. A troop entered the old city of Jerusalem and conquered eastern Jerusalem and the Temple Mount. As tropas então entraram em Jerusalém Oriental e conquistaram o Monte do Templo. And you have to know, in the Old Testament, the Temple Mount is called Mount Zion. E você precisa saber que no Antigo Testamento o Monte do Templo é chamado de Monte Sião. Sometimes it is also called Mount Moriah. Também é chamado de Monte Moriá. But when you go today to Israel, mas hoje quando você vai a Israel, they will show you a mountain just beside the Temple Mount and call it Mount Zion.
Eles vão lhe mostrar um monte que está ao lado do monte do templo e vão chamar de Monte Sião. But this is a post-biblical name, Mas esse é um nome pós-bíblico, since about 100 after Christ. que veio a ser dado mais ou menos no ano 100 da nossa era. But in the Bible, always the Temple Mount is called Zion. Mas na Bíblia, sempre o monte do templo é chamado de Monte Sião. And now let's read a prophetical Psalm 126. Então agora vamos ler um salmo profético, salmo número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Every word has been fulfilled in this six-day war on the 7th of June, when the Temple Mount was conquered and Jerusalem reunited. Isso foi cumprido no dia 7 de junho, quando o monte do templo foi reconquistado e Jerusalém voltou a ser uma cidade unida. And really, among the nations, they said, the Lord has made great things for them. E entre as nações foi dito, o Senhor fez grandes coisas por eles. Because after 6 days, all the nations around that came against Israel were beaten. Porque depois de 6 dias, todas as nações que haviam se reunido para derrotar Israel, elas estavam derrotadas. And now, the Jews lost the Temple Mount in 70 AD. E os judeus haviam perdido o monte do templo em 1780. And only after nearly 2,000 years, they come back to Mount Zion. Desculpem, no ano 70 da nossa era. E depois, quase 2.000 anos depois, eles voltam ao Monte Sião. But throughout the centuries, they were thinking and longing after Zion. Mas durante os séculos, eles anelavam por esse estar de novo no Monte Sião. And that's why we speak about Zionism. É por isso que falamos sobre sionismo. This is the desire to go back to Zion. É o desejo de voltar a Sião. But the United Nations, they wanted to exclude Zion from the Israeli statehood. Mas as Nações Unidas desejam remover o Monte Sião da posse do Estado de Israel. And so Jordan took it over in the war. So Jordan took it over. Então a Jordânia tomou posse durante a guerra. But now the Temple Mount is restored to Israel. Mas agora o monte do templo foi restaurado a Israel. And this is most important because the Bible says that in end times the Jews will build the third temple. E isso é muito importante porque a Bíblia diz que no fim dos tempos os judeus construirão o terceiro templo. Prophecy 18. Profecia de número 18. The Arab League. A Liga Árabe. Now, maybe you asked yourself, who are the enemies who are speaking, let's destroy Israel? Mas quem sabe você esteja se perguntando, quem são os inimigos que estão dizendo, vamos destruir a Israel? So, let's go on. Vamos Verse continuar. 5 in Psalm 83. Versículo 5 do Salmo 83. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. So, these enemies have made together an alliance. Então esses inimigos fizeram uma aliança para conspirar contra Israel. At the end of the Second World War, Ao final da Segunda Guerra Mundial, all the Arab nations around Israel todas as nações árabes ao redor de Israel made an alliance fizeram uma aliança called the Arab League. chamada a Liga Árabe.
And the word league is Latin and means an alliance. E essa palavra liga é uma palavra latina que significa aliança. It's exactly what you read here. É exatamente o que nós lemos nesse texto. And there were first 6 nations together, Primeiro havia 6 nações nessa liga, but afterwards more came into this alliance. Now there are 22. mas outros países foram se somando e hoje são 22 nações. The aim of the Arab League was to prevent Israeli statehood. E o alvo da Liga Árabe era evitar que Israel se tornasse novamente Estado. But since May 14, Mas desde 14 de maio de the 1948, main aim was the destruction of Israeli statehood. aí o alvo mudou para a destruição do Estado de Israel. But there are more details in this psalm. Mas há mais detalhes nesse salmo. Well, you don't find the names of the modern nations of today. Você não encontra nele os nomes das nações modernas hoje existentes. Because the people who read the Bible in the Old Testament could not know what means Iraq. Porque For as example. pessoas que leem o Antigo Testamento, ou que liam o Antigo Testamento, não saberiam o que seria o Iraque, por exemplo. So God used the geographical names of that time. Então Deus usou os nomes geográficos daquela época. But we can know what the meaning is. Mas nós sabemos qual é o significado desses nomes. And if you don't know E se você não sabe, what means Edom, Moab, Edom, Moabe, then take a good Bible dictionary. pegue um bom dicionário bíblico, And then you look, what does mean Edom? veja o significado do nome Edom, In what biblical passages you find Edom? veja em que passagens bíblicas você encontra Edom, And then you will know. e aí você saberá. So let's do that. Então vamos fazer isso. Point 19, Então- Jordan, member of the alliance. Então, a profecia de número 19 é a Jordânia, que é quem encabeça essa aliança, essa liga. In your biblical lexicon, you will find Edom was a people in the south of today's Jordan, south of the Dead Sea. Então você vai olhar na sua Bíblia e você vai descobrir que Edom era um povo que estava ao sul da Jordânia de hoje, The descendants of Esau. que eram os descendentes de Esaú. And Moab and Ammon. E Moabe, ou Amon, Moab was a people just on the other side of the Dead Sea in Jordan. e eram os povos que estavam do outro lado do Mar Morto, ou seja, a Jordânia hoje. And Ammon was a people in the north of Moab, E Amon era um povo que estava ao norte de Moabe. in today's Jordan. E hoje ainda a Jordânia. The Jordan capital is called Amman. A capital da Jordânia hoje se chama Amã. And this name comes from the tribal name Ammon. E esse nome Amã vem do nome tribal Amon. Moab and Ammon were sons of Lot. Eles eram filhos de Ló, And from the Moabites and the Ammonites were descendants of him. e tanto os moabitas como os amonitas foram descendentes desses dois filhos You de Ló. see, these 3 names indicate the territory of today's Jordan. Então esses 3 nomes juntos indicam hoje o território existente da Jordânia. And I have to tell you, in our text, all the 6 foundation members are indicated. E eu quero dizer para vocês que no nosso texto aqui, todos os 6 membros fundadores da Liga Árabe estão indicados. Jordan was one of them. Jordânia era um deles. Point 20, A profecia de número 20. Saudi Arabia and Yemen. A Arábia Saudita e Iêmen do Norte. In verse 6, you read about the Ismailites. No versículo 6, nós lemos acerca dos ismaelitas. These are Arab tribes São tribos árabes that descended from Ismail. que descenderam de Ismael. Not all the Arab tribes are descendants of Ismailites, Nem todas as tribos árabes são descendentes de Ismael. but several Arab tribes were descendant of Ismail. Mas várias tribos árabes descendem de Israel.
And we know from the sources of the antiquity E nós sabemos da antiguidade that 2,000 years ago you found the Ismailite tribes in today's Arabian Peninsula. que os ismaelitas, as tribos ismaelitas, se encontravam na Península Árabe. So this is an indication to the territory of today's Saudi Arabia and Yemen. E isso mostra para nós no mapa os territórios hoje existentes da Arábia Saudita e de Iêmen do Norte, Who were foundation member of the League. que foram membros fundadores da Liga Árabe. 21, Lebanon. A 21ª, o Líbano. In verse 7 we find 2 cities, No versículo 7 nós encontramos 2 cidades, Tyrus and Jebel. Gebal e Tiro. The city Jebel Ah. we find still in the north of Lebanon. A cidade Gebal, ou Gebai, desculpem, ela se encontra ao norte do Líbano. And Tyrus you find in the south of Lebanon. E a cidade de Tiro é Gebal mesmo. A cidade de Tiro é ao sul do Líbano. It's a Hezbollah city. É a cidade onde está o Hezbollah. Very dangerous to visit today. Muito perigosa de se visitar hoje. Now, Lebanon was also a foundation member. O Líbano também foi um membro fundador da Liga Árabe. 22, Syria. 22, a Síria. Well, we found the term the Hagarenes. Nós vemos aqui no versículo o termo agarenos. Now take your Bible lexicon, Pegue o léxico da sua Bíblia. and you will find the Hagarenes were a tribe in the past that was on the territory in the south of today's Syria. E nós vamos ver que eles ocupavam um território ao sul de onde hoje se encontra a Síria. And also on the Jordan side. E também do lado da Jordânia. So we have here a poetical hint to the territory who is today Syria. Então nós temos aqui uma dica, digamos assim, poética ao que hoje é o território da Síria. And Syria was also a foundation member. E também a Síria foi membro fundador da Liga. 23, 23, the Gaza Strip. a faixa de Gaza. Now we have here the term the country of the Philistines. Então nós temos aqui a Filístia, o país dos The filisteus. Philistines. In the Old Testament, where were the Philistines living? Onde é que os filisteus moravam do Antigo Testamento? On the strip at the Mediterranean Sea. Exatamente naquela faixa do Mediterrâneo. Exactly where you find today the Gaza Strip of the Palestinians. Exatamente hoje onde encontramos a faixa de Gaza dos palestinos. And also territory around the Gaza Strip. E todo o território ao redor da faixa de Gaza. Now the 6 foundation members founded the League Então esses 6 membros fundaram essa Liga Árabe in order to help the Palestinians para ajudar os palestinos to prevent Israeli statehood. para evitar que Israel se transformasse em Estado. And afterwards to destroy Israel's E Israeli depois, statehood. como não conseguiram isso, para destruir o Estado de Israel. So this is also among these names. Então, este nome se encontra também entre os nomes dos membros fundadores. By the way, in Portuguese, you make it a difference between a Palestinian and a Philistine. Em português, você faz a diferença entre um palestino e um filisteu. But in Arabic, you don't. Mas na língua árabe não há diferença entre esses termos. And so in Arabic, you can better know the connection of both. E na língua árabe, então, você conhece a conexão melhor entre os dois, digamos assim. In biblical Arabic, a Philistine No árabe bíblico, Filistine is a member of the Philistine people. é um membro do povo filisteu. But today, the term Philistine Mas o termo Filistine hoje means Palestinian. significa palestino. So
you have just the term, the country of the Philistines. Então nós temos o país dos filisteus, And this makes the connection with today's problem. que são palestinos. E isso faz a conexão para nós do problema enfrentado. 24, Egypt. A profecia de número 24, Egito. You find here the name Amalek. Encontramos aqui o nome Amaleque. Amalek was a people that lived in the Sinai Peninsula when Israel went out from Egypt. Amaleque era uma tribo que vivia na península do Sinai quando Israel saiu do Egito. The first tribe that made war against Israel was Amalek Então, after the Exodus. A primeira tribo no Êxodo que fez guerra contra Israel foram os amalequitas. So the Sinai Peninsula belongs today to Egypt. Hoje a península do Sinai pertence ao Egito. And so you have here a poetical hint to the territory of today's Egypt. Então nós temos uma dica aqui que nos mostra o território do Egito. Egypt was also a foundation member. E o Egito também foi membro fundador da Liga Árabe. 25, Iraq. 25, Iraque. In verse 8 we found the term Assyria. É onde nós encontramos o termo Assíria. In the old times, in the antiquity, Na antiguidade, Assyria was a kingdom in the north of today's Iraq. a Assíria era um reino que ficava ao norte do hoje território do Iraque. And now I can tell you, Iraq was also a foundation member of the League. E eu posso dizer para vocês que o Iraque também foi membro fundador da Liga Árabe. 26 and 27 I take together. A 26 e 27 eu quero abordar as duas juntas. The flight and the exodus of the Jews out of Iraq. A fuga e a saída dos judeus do Iraque. A flight is not the same as an exodus. A fuga não é a mesma coisa que um êxodo. When you are fleeing, you are putting the head down. Quando você foge, você abaixa a cabeça. And when you are going out, your head is really... Mas quando você está saindo, você está com a cabeça erguida. In Jeremiah 50 and 51, Em Jeremias 50 e 51, we have a prophecy about Babylonia. nós temos uma profecia acerca da Babilônia. In antiquity, Babylonia was a kingdom in the south of today's Iraq. Nos tempos bíblicos, a Babilônia era um reino equivalente hoje ao sul do Iraque. These two chapters have not been fulfilled in the past. Esses dois capítulos não foram cumpridos lá no passado. Even not in the time when the Jews came back from the Babylonian captivity 2,600 years ago. Mesmo quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico 2.600 anos atrás. At that time, the Persians conquered Babylon. Porque naquela época os persas conquistaram a Babilônia. In a few wars, without destroying the city of Babylon. Em poucas guerras sem destruir a cidade de Babilônia. And then the Persians gave the possibility for the exodus of the Jews. E aí os persas contemplaram a possibilidade do êxodo dos judeus. They did not have to flee. Eles não precisaram fugir. Now, let's read Jeremiah 50, verse 8. Então vamos ler Two poetical Jeremias verse lines. 58. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus. So the first poetical line speaks about the flight, Então a primeira linha fala da fuga and the second about an exodus. e a segunda fala de um êxodo. And there are more passages Yeah. speaking about the exodus. E há mais passagens falando sobre esse êxodo. And now let's read Jeremiah 51, verse 6. Agora vamos ler Jeremias 51:6. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor e ele lhe dará a sua paga.
You see, the Jews have to go out before a war comes upon Babylon. Os judeus Babilônia. tinham que fugir antes que a guerra se apresentasse sobre a Babilônia. And not go out, but flee. Não sair, mas fugir. You have to know, when the Jews came back from the captivity of Babylon 2,600 years ago, É preciso que nós saibamos que 2.600 anos atrás, quando os judeus saíram do cativeiro babilônico, many rich Jews remained in Babylonia. muitos judeus ricos permaneceram na Babilônia. And so there were always a Jewish community in Babylonia. Então sempre houve uma comunidade judaica na Babilônia, Up to the 20th century. até o século 20. In the 20th century, in 1941, there was still a community of 150,000 Iraqi Jews. Então, em 1941, a comunidade judaica tinha atingido 150 mil pessoas. But at that time, Iraq was linked to Nazi Germany. Mas a essa altura, o Iraque estava aliado com a Alemanha nazista. And there was a terrible slaughter of the Jews in Baghdad. Então, houve um massacre de judeus em Bagdá. So, Jews founded a clandestine Zionist organization in Iraq. Então, os judeus fundaram uma organização clandestina judaica no Iraque, In order to help all the Jews that want to flee out of Iraq. para ajudar todos os judeus que queriam fugir do Iraque. And then in the following years, thousands of Jews fled out of Iraq E nos anos que se seguiram, milhares de judeus fugiram do Iraque, in a dramatical way. de forma dramática. But then came 1950. Aí nós chegamos ao ano de 1950. The ruler in Iraq thought, O regente do Iraque pensou: we should stop this Jewish flight. nós temos que impedir essa fuga de judeus. What can we do? O que é que podemos fazer para fazer isso? I give the permission to the Jews to go out. Eu dou permissão aos judeus para que saiam. So 7, maybe 10,000 will go, E aí, quem sabe uns 10 mil saiam. and they will pay the taxes of the last year, E eles vão pagar os seus impostos do último ano. and then everything is again in order. E tudo vai estar em ordem novamente. Okay, 104,000 Jews announced, we want to go. Mas 104 mil judeus disseram: nós queremos ir embora. They had to lose Iraqi citizenship. Eles tiveram que perder a sua cidadania iraquiana. They could not become Israeli because then, A essa altura, eles não podiam se tornar israelitas. well, they could become Israeli, but at the moment they were still in Iraq. They were just people without statehood. Eles poderiam, na época, Israel já era Estado, mas eles, enquanto no Iraque, estavam sem cidadania por causa da perda da cidadania iraquiana. And all these more than 100,000 Jews went out Mais de 100 mil judeus saíram todos of the land of the Chaldeans. da terra dos caldeus. And afterwards, the Jews were again persecuted, E os judeus foram novamente perseguidos. and those who remained fled out. E então, como resultado disso, os que continuaram no Iraque acabaram fugindo do Iraque. Today, there are maybe 30 Jews in Iraq. Hoje, se existe 30 judeus no Iraque, é muito. The Babylonian captivity is now over. O cativeiro babilônico já acabou há muito tempo. And on the eve of the Gulf War, 1991, E na noite da Guerra do Golfo, em 1991, practically all the Jews were out. praticamente todos os judeus saíram do Iraque. Now this is point 28. Agora o 28. The Jews should flee out of Iraq before a catastrophe. Fuga e saída pelo Iraque antes da catástrofe. We read already. They should go out. Já- That the judgment of Babylon will not fall upon them. Nós já lemos nesse texto que eles deviam
sair de lá para salvar sua vida, para que a vingança no Senhor não caísse sobre eles. And then let's read from Isaiah 13. Agora vamos ler em Isaías 13. Isaiah 13 and 14 is also a prophecy concerning Babylonia. Isaías 13 e 14 também é uma profecia sobre a Babilônia. But also in the end times, Mas também nos tempos do fim, it is absolutely wrong to say that these chapters have been fulfilled when the Jews came out from the Babylonian captivity. também é errado dizer que essa profecia foi cumprida quando os judeus saíram do cativeiro babilônico. I know in many commentaries you can read that. Eu sei que em muitos comentários nós lemos isso. But we can also consider together all the historical errors. Mas nós também podemos considerar todos os erros históricos existentes nesses comentários. They did not realize the history of Babylonia. Eles não levaram em conta a história da Babilônia. But let's read in Isaiah 13, verse 4 at the end. Vamos ver a parte final do versículo 4 de Isaías 13. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. When the Jews were out, the Gulf War broke out. Então, quando os judeus saíram do Iraque, foi exatamente nesse momento em que rompeu a Guerra do Golfo. More than 40 countries came against Iraq. Mais de 40 países se uniram contra o Iraque. From all over the 5 continents of the world. Dos 5 continentes do mundo. But the most important nation among these more than 40 mas a nação mais importante desses mais de 40 países was the United States. Foi os Estados Unidos. Because they brought 660,000 troops. Porque eles trouxeram 660.000 soldados. And they came really from the end of heaven. E eles vieram desde a extremidade do céu. I explained to you the term in the Bible, the end of the earth. Isso na terminologia bíblica significa do extremo da terra. Or here, the end of heaven. Aqui, como é dito, da extremidade do céu. Is indicating the territories of the continents the most far away from Israel. Mostrando com essas expressões os continentes mais distantes a partir de Israel. So look on the map, the United States. Então veja os Estados Unidos onde se encontram no mapa em consideração a Israel. They came from the end of the world. Eles vieram das extremidades do mundo. You see, when I was in San Francisco, eu estava em São Francisco, at the shore of the Pacific Ocean, ali no Oceano Pacífico, I looked out. E eu olhei para o oceano. And I thought, if now I would go further away, se hoje eu pudesse ir mais longe na direção contrária a Israel, I would already return home. Eu estaria voltando para casa. There is an end. Existe um fim, vamos dizer assim. And so they came from the end of the earth. Então eles vieram das extremidades da terra. There are people who ask me, where are the United States in biblical prophecy? Há pessoas que me perguntam onde é que estão os Estados Unidos na profecia bíblica. Well, this is not our subject now. Esse não é o nosso assunto. But here you have one. Mas aqui você tem uma indicação. 30. Destruction of Iraq. A profecia de número 1991. 30. A destruição do Iraque em 1991. You see, this nation should come from the end of the earth in order to destroy the whole country. Então essa nação viria da extremidade do céu para ser instrumentos da indignação do Senhor para destruir toda a terra. You cannot imagine how terrible the first Gulf War was. Você não faz ideia quão terrível foi a primeira guerra do Golfo. But all was under censorship. All was censored. You could not tell everything. Mas tudo isso foi censurado, não foi passado para a mídia. A mídia foi censurada. And don't forget
this war was approved by the United Nations. Não se esqueçam que essa guerra foi aprovada pelas Nações Unidas. This means the nations of the world came to make war against their origin, where the Tower of Babel once stood. Ou seja, as nações do mundo se reuniram para fazer guerra contra a sua origem, a Torre de Babel. And you cannot imagine how they destroyed this country by 100,000 aerial attacks. E vocês não fazem ideia de que destruição veio sobre esse país através de mais de 100.000 ataques aéreos. And you cannot imagine how modern these weapons were at that time. E não há como avaliar quão modernos já eram os armamentos nessa época. And they used daisy cutters. Daisy cutters, it's just the name of the bomb. Ok, eles usavam uma bomba chamada Daisy Cutter. This is a bomb that destroys a whole area with fire and everything is killed. E é uma bomba You cannot survive. que destrói uma área completa com fogo. E tudo é queimado por causa desse calor. And you see in this context, this country from the end of heaven is mentioned especially in connection with this destruction. E esse país, que aqui é chamado de extremidade do céu, é mencionado em conexão com essa destruição da terra. Most of the technology came from the United States. A maior parte da tecnologia veio dos Estados Unidos. 31. Rumors of war on the mountains. Profecia 31, rumores de guerra sobre os montes. You have to know, in all there were nearly 1 million troops gathered together in Saudi Arabia. Vocês precisam saber que havia na época cerca de 1 milhão de soldados preparados na Arábia Saudita. And then they built up more than 10 front lines. They built up. Ok. Então eles edificaram mais de 10 linhas de frente de invasão. And most of them had to enter from Saudi Arabia into southern Iraq. E a maioria teve que entrar da Arábia Saudita para o sul do Iraque. And all these troops went over the hills of Babylonia. E todas essas tropas vieram pelos montes da Babilônia. And a few troops entered directly Kuwait. E várias tropas entraram diretamente no Kuwait. Saddam Hussein thought they will come from the sea. Saddam Hussein pensou, eles vão vir do mar. But then the front lines in southern Iraq turned to the south. Então aí as linhas de frente do Iraque se voltaram para o mar, para a defesa. And came into the back of Saddam's troops. E por trás das tropas de Saddam, no flanco vieram essas tropas por terra. Now let's read in Isaiah 13 verse 4 in the beginning. Veja o que diz o início do versículo 4 de Isaías 13. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. So this was literally fulfilled in that war. Então essa profecia foi literalmente cumprida naquela guerra. And I can tell you, in all, I found nearly 60 prophecies fulfilled in connection with Iraq. E eu quero dizer para vocês que ao todo eu encontrei cerca de 60 profecias ligadas ao Iraque. And all in Isaiah 13, 14 and Jeremiah 50, 51. E todas elas em Isaías 13, 14 e Jeremias 50 e 51. I give you here just a few hints Eu in tô order dando that aqui- you can read afterwards the book. Eu estou dando aqui apenas algumas dicas para vocês, para que depois vocês leiam um livro. You find much more, you see, in the book. No livro você vai ter muito mais detalhes. And you will also find details about the war you never heard before. E você vai encontrar detalhes sobre a guerra que você nunca ouviu falar antes, Really most interesting. que são muito interessantes. 32. 32. Many nations gathered together. Muitas nações congregadas.
Well, there were more than 40 nations from all the 5 continents. Havia mais de 40 nações dos 5 continentes. And now, repeat what we read in green. Vamos repetir o que nós lemos agora na letra verde, o clamor de reinos e de nações já congregados. At that time, in 91, I read my Bible. Ne- I was following the war with my Bible. Nessa At the same época, em time, 1991, eu estava seguindo os acontecimentos do dia, lendo a minha Bíblia. but when the war was over, Mas quando acabou a guerra, I said, the war is not over. eu disse, a guerra não acabou. Because only several verses have been fulfilled, but there are more. Porque apenas alguns versículos foram cumpridos, há mais versículos aqui. And you know, for example, at that time, the Allied nations did not conquer Iraq. Porque naquela época as nações Allied Nations, okay. Yes. Os aliados, as 40 nações, não conquistaram o Iraque. But in the text, you have a conquest of Babylonia. Mas no texto nós temos o conquistar da Babilônia. So we had to wait 12 years. Então nós tivemos que esperar mais 12 anos. On the very day, 12 years, according to the Jewish calendar. O dia exato que se completaram 12 anos conforme o calendário judaico. Because the 2 last days of Gulf War, 91, Porque os últimos 2 dias da Guerra do Golfo de 91 was the Purim feast, era a festa do Purim, the feast of the deliverance of the Jews from destruction. a festa do livramento dos judeus da destruição. And the next Gulf War, 2003, E a próxima Guerra do Golfo, 2003, began on the day after the second Purim day. a guerra começou depois do segundo dia da festa do Purim. You see, there is a design. Há um There is design behind. design, há um projeto de Deus por trás disso. You not only find design in nature, but also in history. Nós não encontramos design apenas na natureza, nós encontramos design também na história. And now 33, conquest of Babylonia, a shock for the world, 2003. 33 é a conquista da Babilônia, um choque para o mundo em 2003. In 2003, all was different. Em 2003 tudo foi bem diferente. The United Nations didn't want to make war. As Nações Unidas não queriam mais fazer guerra. The Americans wanted to do, Os americanos queriam, in order to finish the war they had begun. para terminar a guerra que eles haviam começado. And then millions of people went into the streets Então milhões de pessoas foram se manifestar nas ruas, to protest against America. protestando contra os Estados Unidos. They asked, what absurdities are you doing? E todos estavam dizendo, que absurdo é isso que vocês estão fazendo. Well, in fact, they made just what their nations did before. Na verdade, eles estavam reclamando do que as suas próprias nações haviam feito antes. But I don't want to make politics, you see. Mas eu não quero fazer disso uma coisa de política. I want to expose the word of God. Eu quero apenas expor a palavra de Deus. So let's read Jeremiah 50, Então, em verse Jeremias 22, 23. 50, 22, 23, nós lemos: há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. There were again 30,000 aerial attacks. Houve novamente 30.000 ataques aéreos. And the world was shocked. E o mundo ficou espantado. I use this subject also to make evangelization. Eu uso isso para evangelização. In order to show to people how relevant and how true the word of God is. Para mostrar para as pessoas como verdadeira, quão relevante a palavra de Deus é. So I said, if several of you were in the streets, E eu digo para as pessoas, se vários de vocês estavam nas ruas, I tell them, in the Bible, it is written. gente, está escrito na Bíblia isso.
34, conquest of Baghdad. 34, a conquista de Bagdá. But first I have to explain you. Primeiro eu tenho que explicar. Saddam Hussein considered himself to be king of Babylonia. Saddam Hussein considerava-se rei da Babilônia. He considered himself to be a second Nebuchadnezzar. Ele se considerava um segundo Nabucodonosor. And he wanted to destroy Jewish statehood like Nebuchadnezzar did. E ele queria destruir o Estado judeu como Nabucodonosor tentou fazer. And you could see large pictures in public. E havia como se ver tremendas gravuras gigantes em público, On which you could see Nebuchadnezzar and Saddam Hussein. onde se mostrava Nabucodonosor e Saddam Hussein. And behind of them the city of Babylon with the Ishtar gate. E por trás disso Ancient Babylon Okay. with the Ishtar. Okay. Ishtar is a false god. Yes. Sim, como Ishtar, a deusa falsa por trás de tudo isso. So everybody could know he considers himself as the king of Babylon. Então todos com isso puderam saber ao certo que ele se considerava rei da Babilônia, imperador da Babilônia. And now remember 2003. Agora lembrem-se, em 2003, America was allied with about 60 nations of the world. a América do Norte estava aliada a cerca de 60 países do mundo. About a third of the world came against Então, Iraq. cerca de um terço do mundo se voltou contra o Iraque. Many thought this will be a long war. Muitos pensaram, essa aqui vai ser uma guerra muito longa. The Iraqi army was fighting like lions. O exército iraquiano estava lutando com a coragem de leões. But after some days you heard the Allied troops were around Baghdad. Mas passados alguns dias nós ouvimos as notícias. As tropas aliadas já estão cercando Bagdá, The capital of the king of Babylon. a capital Babilônia. do reino da Babilônia. And then you heard that troops entered even the center of the city. E aí nós temos notícias das tropas adentrando o centro da cidade de Bagdá. Now let's read Jeremiah 51:31. Vamos ler Jeremias 51:31. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. I have to explain, in Hebrew, the term for Babylonia is Bavel. Eu tenho que explicar que no hebraico o termo para Babilônia é a palavra Babel. Sometimes this word means the city, Às vezes esse termo significa a cidade em si, and sometimes it means the country. às vezes significa o país. So it is always the context that explains what is meant. Então é sempre o contexto que dá sentido ao que a palavra significa. So you see, they took his city. Então eles tomaram a cidade dele. 35, 35. the passages of the Tiger River occupied. As travessias do rio Tigre ocupado. Jeremiah 51:31. Jeremias 51:31. Just the 32 then? Yes. Okay. Só o versículo 32, que os vales estão ocupados. Well, the allied nations took the bridges of the Tigris River in Baghdad. Então, as tropas aliadas, elas asseguraram as pontes que levavam a Bagdá. 36, the palaces burning. 36, defesas incendiadas. Go on, quoting the text. Que os vales, continuando o texto, ocupados, e as defesas queimadas a fogo. E os seus homens de guerra amedrontados. Here we have a translation problem. Aqui nós temos um problema de tradução. The Hebrew word agam Essa palavra hebraica agam can mean a pool, pode significar um dique,
But in biblical Hebrew, it meant also a palace. Mas Stronghold. no hebraico bíblico pode significar um palácio, uma fortaleza. And here it's a stronghold, or it's No, it's defenses. It's it's offensive. yeah. So there were no pools burning, Então não havia diques queimando, but the pictures went around the world. The palaces of Saddam Hussein burning. mas as imagens do palácio de Saddam Hussein em chamas atravessaram o mundo rapidamente. And then 37, a quick end of the war. E 37, o rápido fim dos combates. There was a first end, quick end, after only 25 days. Houve um primeiro fim depois de apenas 25 dias de combate. Un término provisorio. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-se-lhes a força, tornaram-se como mulheres. Estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. I read an interview with the high officer of Iraq. Eu li uma entrevista feita com um alto oficial do Iraque. He told he was in the war with his troops. Ele contando que estava na guerra com as suas tropas. They were motivated. Eles estavam mutilados. But one day, several troops did no more arrive. Mas um certo dia, várias tropas não voltaram para o quartel. The next day, still more went away. Num outro dia, no dia seguinte, várias outras tropas não voltaram. Eventually, he was alone or nearly alone. Chegou um momento em que ele estava praticamente sozinho naquela fortaleza. They became all like women. Eles se tornaram como mulheres, como diz o texto. Exactly what you read here in the text. Exatamente como nós lemos no texto. 38. The strongholds destroyed. Os abrigos bombardeados. Let's read. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permaneceram nas fortalezas, desfaleceu-se-lhe a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. You see here such protections of the soldiers. Vocês estão vendo esses bunkers dos soldados aqui bombardeados. But I have to say, this picture is not from 2003. I took it from 1991. Ok, eu preciso dizer que essa foto é ilustrativa, ela é da guerra de 91, ela não é de 2003. Because I did not get a new photograph. Porque eu não consegui a foto mais nova. But it's just the illustration what you are reading in the prophetical word, and this happened. Isso aqui serve como ilustração aquilo que nós estamos lendo na palavra profética. 39. The treasures of Babylon in the hands of the enemies. Os tesouros da Babilônia nas mãos dos inimigos. Now you have to know, Iraq is on the second place in richness of oil. Vocês precisam saber que o Iraque é a segunda nação mais rica em termos de produção de óleo, de petróleo. Since 1991, e desde 1991, many industries from outside of Iraq, muitas indústrias vindas de outros países, entered Babylon and they could get their money. Entraram na Babilônia para fazer dinheiro. Well, there are people who say, we always knew America wants the oil. Nós sempre soubemos, alguns vão dizer, os Estados Unidos queriam o petróleo de lá. What are you telling? Always. O que você quer dizer sempre soubemos? You could know that from the Bible 2,600 years ago. Dava para saber da Bíblia 2.600 anos atrás. Let's read Jeremiah 50, verse 10. Vamos ler Jeremias 50:10. A Caldeia, ou seja, a Babilônia, servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. And then 51:13, God is speaking to Babylon. Em 51:13, Deus está falando para a Babilônia: ó, tu que habita sobre muitas águas. This means between Euphrates and Tigris. Ou seja, entre o Tigre e o Eufrates. Rica de tesouros, chegou o teu fim,
à medida da tua avareza. Well, Que dizemos disso? that's the reason why 91 could not be the end. É por isso que 1991 não podia ser o fim da guerra. But I read my Bible also in 2003. Mas eu li a minha Bíblia também em 2003. And then I said, well, it's still not over. Eu disse, mas ainda não terminou a guerra. Not all the verses are fulfilled. Nem todos os versículos estão cumpridos. And I just explained you, there is a final. E eu preciso Phase. explicar para vocês que existe uma fase final futura. A total destruction of Iraq. This means southern Iraq will come. A destruição total do sul do Iraque está por vir ainda. In Isaiah and in Jeremiah read that this land will be no more inhabited. Em Jeremias 13, em Isaías 13, em Jeremias 50 e 51, nós lemos que essa terra vai se tornar inabitável. And the judgment will go up to the clouds. E o juízo subirá às nuvens, os destroços. And even the individual Arab will no more go through with his sheep and goats. E mesmo os pastores árabes da região não vão passar mais por aquela região. Incredible, but this will come. Mas isso está por vir, isso é incrível. And now the last prophecy for this evening, E a última profecia para esta noite, 40, the Roman Empire comes again. o Império Romano ressurge. Maybe you learned from Daniel 7, the dream of Daniel. Talvez você já tenha aprendido a partir de Daniel 7, o sonho que Daniel teve. He was living at the time of the Babylonian World Empire, Ele estava vivendo na época que a Babilônia era o império mundial, 2,600 years ago. 2.600 anos atrás. And then he saw in the dream a wonderful, majestic lion coming out of the sea. E aí ele vê um majestoso leão vindo do mar, And no seu sonho. he get the explanation that this animal is a kingdom. E ele recebe a explicação que esse animal é um reino. This was the glorious empire at his time. Era o império glorioso da época que ele estava vivendo. But afterwards he saw a bear, E depois, mais tarde, ele viu um urso, which indicated a new empire afterwards, which was Persia. indicando que surgiria um novo império que seria a Pérsia. And then came a leopard. Aí veio um leopardo. This was the world empire of the Greeks Foi o império mundial grego. under Alex. You learned Alexander the Great. Sob o comando de Alexandre o Grande. This was from Greece in Europe up to India. Ele atingiu da Grécia na Europa até a Índia. And then a terrible beast with 10 horns, Aí surge um animal terrível com 10 chifres, extremely strong. extremamente forte. And this was indicating the next empire, the Roman Empire. E isso indicava o próximo império, o Império Romano. So you learned, I hope, at school, the Yes. history, the 4 world empires. Eu espero que vocês tenham aprendido então uma lição de história da escola, 4 impérios mundiais. But now, let's go to Apocalypse 13 and 17 in the New Testament. Mas agora damos uma olhada em Apocalipse 13 e 17 no Novo Testamento. The Apostle John sees again the animal with the 10 horns. O apóstolo João vê novamente esse animal com 10 chifres que Daniel viu. And he gets the explanation in Apocalypse 17, verse 8. E ele recebe a explicação em Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. So, you see there are 3 epochs of the Roman Empire. Então nós temos aqui 3 épocas do Império Romano. In the past, Passado, it was, is not, will come. era, não é, está para emergir. We learned all. There was once a Roman Empire. Sabemos que houve um Império Romano no passado. And at that time, Jesus Christ was born in Bethlehem under the Emperor Augustus. E na época do Imperador Augusto,
Jesus nasceu em Belém da Judéia. But later, in 476, Mas mais tarde, em 476 da nossa era, the barbarians from Germany and from the east destroyed the Western Roman Empire. os bárbaros vindos do leste destruíram o Império Romano. But the eastern part of the Roman Empire was still alive. Mas a parte oriental do Império Romano ainda estava viva. And then in 1453, E aí, em 1453, the Muslims, the Turkish, they destroyed the eastern part of the empire. aí os muçulmanos, os turcos, destruíram essa parte oriental do Império Romano. But you have to know, long ago, the western part was restituted. Mas é preciso sabermos que a parte ocidental foi restituída By Charles the Great, Le Mans. Charles Le Mans. Yeah. In 800. Foi no ano de 800 restabelecida por Carlos Magno. And he called his empire the Holy Roman Empire. E ele chamou esse império de o Santo Império Romano. And it went on in history. E esse império continuou através da história. And big parts, large parts of Europe have been gathered together. E várias partes da Europa se aglutinaram ao redor desse império. Later on it was called the Holy Roman Empire of German Nation. Mais tarde ele foi chamado de o Santo Império Romano da nação germânica. Because the emperors were always German, but they get the crown by the Pope of Rome. Porque os imperadores eram sempre germânicos, mas eles recebiam a sua coroa do Papa que estava em Roma. And in 1806, the last emperor put his crown down. 1806. 1806. I'm sorry, 806. 1806. Okay. Em 1806, o último imperador entregou a sua coroa, digamos assim. Joseph II. Joséfo II. But 2 years before, Mas 2 anos antes disso acontecer, Napoleon took the crown by himself and put it on his head. Napoleão pegou essa coroa e colocou em sua própria cabeça. And he made war all through Europe, up to Russia. E ele novamente fez a guerra por toda a Europa até chegar à Rússia. He wanted to be emperor of the Roman Empire. Ele queria ser imperador do Império Romano, na verdade. But then 1813, Mas em 1813, in this large battle of Leipzig, his fate was clear. na grandiosa Batalha de Leipzig, o destino dele foi selado. And the next year he was away. E no ano seguinte ele já não era. And then there was no more a Roman Empire. Então já não existia Império Romano. Is not. Não é. And people in Europe were proud. I'm Swiss. As pessoas na Europa eram orgulhosas. Eu sou suíço. I'm Portuguese. Eu sou português. Or French. Ou francês. And so on. It was etc. the time of nationalism. Então surgiu uma época de nacionalismo. So Europe was totally divided. Então a Europa estava completamente dividida. And this inner division led to the most terrible war. E essa visão nacionalista levou à pior de todas as guerras. 1914, the First World War with 18 million dead. A Primeira Guerra Mundial, 1914, com 80 milhões de mortos. But afterwards it was not over. Mas depois disso não houve guerra igual. The Second World War A Segunda Guerra Mundial. with 50 to 70 million dead. How many? 50 to 70 million. Ok, que teve entre 50 e 70 milhões de mortos. 1945, Europe was on the ground. Em 1945 a Europa estava destruída. And then in the next year came Winston Churchill to Zurich, to the university. E aí no ano seguinte Winston Churchill vem à Universidade de Zurique. And he said, "Let Europe arise. E ele disse que a Europa ressurja. We have to build up a certain
United Nations of Europe. Nós temos que edificar as Nações Unidas da Europa. And people understood. E as pessoas entenderam o recado. In the next years, several nations put them together. Vários anos se passaram e as nações começaram de novo a se aglutinar. And it eventually became the European Union. E isso eventualmente virou a União Europeia. With 27 nations together. Com 27 nações componentes. What is that? O que é isso? The philosophers long ago told you what it is. Os filósofos de muito tempo atrás disseram para nós o que isso é. Emil Luss, a European visionary, said in the 1950s. Emil Luss, um visionário europeu, disse o seguinte: The European Union, you don't have to build up, to create, but only to restore. A União Europeia não precisa ser criada, precisa ser apenas restaurada. Dr. Franz Blanchard of Switzerland said, Dr. Franz Blanchard da Suíça disse o seguinte: we are building up a holy Roman Empire of European nations. Nós estamos edificando um santo império romano de nações europeias. And you see, the text says, will come out. E o texto diz, está para emergir. But will come out of abyssos. Mas para emergir do abismo. The Greek term in the Bible, abyssos, a palavra grega para abismo, abyssos, is used in Romans 10 for the Hades, for the region of the dead. É usado em Romanos 10 para a região dos mortos. And literally, Europe came out of the Second World War, who was the most terrible war of human history. E a Europa sai da Segunda Guerra Mundial, que foi a pior guerra das mundiais. Came out of Hades. Saiu do abismo, na verdade. But then the sentence goes on. Mas a frase continua. And will go to destruction. E diz, e caminha para a destruição. Because the book of Revelation, porque o livro do Apocalipse explains us in the time when the Roman Empire will come out of Hades, diz que quando o Império Romano ressurgir do abismo, it will go to destruction and Jesus Christ will come as the judge of the world. Ele vai caminhar para a destruição porque Jesus vai vir como juiz do mundo. You see the parallelism. There was a Roman Empire. Vocês viram o paralelismo? Houve um Império Romano. Then came the suffering Messiah. Aí vem o Messias sofredor. The Roman Empire will come out of abyssos. O Império Romano sai do abismo. And then, in that time, will come Jesus Christ as the judge of the world. Aí vem Jesus como o Messias conquistador. Now the time is over. I guess, I don't know. Yeah, we will continue tomorrow. Amanhã nós continuaremos. Muito obrigado, Dr. Roger. Antes de nós sair para o nosso coffee break, só rapidinho uns avisos.